Olá pessoal, aqui o professor Valdivino, sétimo ano, Geometria, segundo bimestre de 2020. Bom, meninos, volto a pedir a vocês que não deixem de assistir às videoaulas, não deixem de fazer as atividades, porque são essas atividades que eu vou validar a presença de vocês e também eu vou validar uma nota para vocês. Qualquer dúvida, manda lá na agenda, manda lá no comunicado com o professor. Direto eu estou entrando, olhando o aluno que não está fazendo e eu estou de olho em você que não está fazendo. Eu sei que na tua turma tem aluno que está fazendo, tem aluno que está me mandando, mas eu sei aquele que não está fazendo. E é você que eu estou encaminhando essa mensagem. E estou reforçando também para os demais, beleza, pessoal? Volto encarecidamente a pedir, não deixam de fazer. Nós só estamos longe, mas é o mesmo que perto. Por quê? Porque eu estou acompanhando, eu sei quem está fazendo, eu sei quem tem dúvida, ok? Não deixem de fazer, assistem as videoaulas, faz as atividades, tiver dúvida, veja novamente o vídeo. Os exercícios, está tudo como condiz o que está no vídeo. Outra coisa, pessoal, esses exercícios e essas atividades, junto com a teoria, está no livro de vocês. O livro de vocês é quebrado por módulo, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Pessoal, esse módulo não quer dizer que módulo 1 é só do primeiro bimestre, 2 é do segundo, 3 é do terceiro e o quarto é do quarto, não. Quando o livro didático, a gente pode abordar qualquer módulo. Por exemplo, o conteúdo pode estar lá no quarto, eu posso usar aqui no segundo bimestre. Ok? Por que na sala de aula eu tento seguir o módulo do livro? Por quê? Para vocês não levarem aquele tanto de peso para a escola, entendeu? Mas já que você está estudando em casa, e eu sei que está assistindo às videoaulas, sei que está fazendo as atividades, então assistem com os vídeos do lado, com o livro do lado. Por quê? Como é que vocês encontram esse conteúdo no livro de vocês? Pelo título da matéria. A matéria eu estou falando hoje, por exemplo, de ângulo. Vai lá no livro de vocês, vai procurar lá no índice ângulo. Ali dentro está tudo especificado que eu estou trabalhando. Mas eu volto a dizer, o livro é um apoio. Eu quero que vocês assistem às videoaulas e façam as atividades. Nos próximos dias eu vou estar marcando o exercício do próprio livro de vocês. E aí aquele que não tiver o livro, aquele que não tiver acompanhando no livro, vai ficar para trás. Mas é claro que eu sempre vou postar uma lista de exercício também na internet, tá bom? Por quê? Para que vocês acabaram de assistir às videoaulas, eu quero que vocês vão praticar o exercício. E são esses exercícios que eu quero que vocês me devolvam. Mesmo eu já tendo feito as correções, eu quero que vocês me mostrem. Ou que vocês enviem para mim, ou que vocês dão um jeito depois de me apresentar em seu caderno. Eu quero até de preferência os dois. Vão fazendo, manda para mim. Quando voltar presencial, eu vou dar um visto em todo o seu caderno. Tá ok, pessoal? Porque primeiro você tem que resolver no seu caderno para depois vocês enviar para mim. Porque tem que ficar registrado com vocês. Você sabe por quê? Porque depois nós vamos fazer uma prova em cima disso quando voltarmos. E vocês já tendo essa matéria, eu só vou fazer uma revisão geral de tudo aquilo que vocês viram durante que estava em casa. Aí nós vamos fazer um apanhado e depois eu vou fazer uma avaliação, beleza? Então vamos aqui na nossa aula de hoje e não esquece, não deixem de assistir o vídeo e façam as atividades. Vamos lá? Bom, sétimo ano, ensino fundamental, geometria, segundo bimestre 2020. Aqui, como vocês já sabem, sou eu, professor Valdivino. A matéria de hoje, pessoal, é sempre um elo, sempre do conteúdo, é uma ligação do que nós vimos na aula passada, beleza? Creio eu que todos vocês lembram que foi o conteúdo da aula passada. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, a matéria de hoje nós vamos estudar sobre os ângulos. E o que é o ângulo? Onde eu encontro esse ângulo? O ângulo é a reunião de duas semirretas. Pessoal, o que quer dizer a palavra semirreta? Semirretas é porque ela começa e não tem fim. De mesma origem, com abertura. Lembram vocês, para ter o ângulo eu tenho que ter abertura. E elas têm que começar da mesma origem. Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui a minha origem, eu tenho a minha semirreta e eu tenho aqui essa outra semirreta. Nessa semirreta de cima, eu tenho aqui nela o ponto C. E nessa semirreta de baixo, eu tenho o ponto D. Olha o ângulo aqui, ó. Eu mostro sempre para os alunos no meu dedo, ó. Aqui eu tenho a semirreta superior, a semirreta inferior. Ó o ângulo aqui, ó. Isso aqui é um ângulo, ó. Origem, os dois nasceram aqui, ó. Origem é onde nasce, tá ok, pessoal?
Então, significa, lendo o teorema, você tem ó, OC, de OC e OD são os lados do ângulo. É claro, né, pessoal? O ângulo ele tem lado, porque se tem abertura, tem que ter os lados, tá? Onde ele começa, a origem dele é chamado de vértice, ok? E eu sempre gosto de representar meu vértice como O, tá? Origem, O vem de origem. Como é que eu indico um ângulo? Sempre o ângulo, pessoal, ele tem que estar no meio dos lados, porque C é o lado, D é o outro lado, e no meio tem que estar o ângulo, com o chapeuzinho do vovô. Beleza? Aí lê-se ângulo COD. Porque você tem o lado C, você tem o lado D e o ângulo não está no meio. Por isso que o chapeuzinho tem que estar na origem que está sendo representada. Nesse caso aqui, a origem está sendo representada pela letra O. Então, é nele que tem que estar o chapeuzinho. Tá claro? Beleza. Pessoal, a medida de um ângulo é sempre o grau. Eu coloquei essa bola gigante aqui, mas isso aqui é bem pequenininha, pessoal. Eu coloquei para vocês enxergarem, que eu sei que vocês enxergam. A bolinha é só quase isso aqui, ó, bem pequenininha, tá? Isso aqui é a representação do grau. Todo ângulo, não importa o seu valor, ele é representado pelo grau. Inclusive, é a mais unidade, inclusive é a mais usada dos números, tá? Então, todos os números que representam o ângulo, você vai ter essa bolinha que é o grau. Aí eu dei aqui um exemplo, ó, o ângulo de 50 graus. Aí você tem a bolinha, significa que é o grau, e escrito por extenso, ó, 50 graus. Beleza? Agora nós vamos estudar os tipos de ângulo. Pessoal, existem vários ângulos. Vamos ver cada um dele e a diferença com seus exemplos. Tipos de ângulo. Primeiro nós temos o ângulo nulo. Pessoal, o ângulo nulo não tem abertura. Então você tem a primeira semirreta, você tem a outra semirreta. Olha aqui a semirreta maior. Você tem a semirreta menor. Significa quando uma está em cima da outra, significa que o ângulo delas é zero. Por quê? Porque não teve abertura. Se não tem abertura, significa que não tem nenhum ângulo. Agudo. O que é o ângulo agudo? Tem abertura e está em... Bom, pessoal, voltando aqui o ângulo agudo. O ângulo agudo ele tem abertura e está entre 1 até 89. Pessoal, tem muita gente que fala assim, ó, do 0 até o 90. Não. O 0 ele é ângulo nulo. O 0 ele é nulo. E o 90 nós vamos ver a característica dele. Então, o ângulo agudo são todos que está de 1 até 89. Aí eu falo para os meus alunos assim, ó, são todos maior do que 0 e menor que 90. Se é maior do que 0, começa no 1. Se é menor que 90, termina no 89. Entendeu essa diferença? Muitos livros didáticos, inclusive o de vocês, usa essa característica, que o ângulo agudo são todos maior do que 0 e menor do que 90. Beleza? Mas aí o aluno ainda fica um pouco na dúvida. Para não ficar dúvida, eu gosto de deixar claro para o meu aluno que começa no 1 e vai até o 89. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Ele tem 40 graus. 40 graus não está entre 1 e 89, ele está aqui dentro. Em algum momento você vai encontrar ele aqui. Portanto, ele é agudo. E teve abertura. Tá claro, pessoal? Ângulo reto. Lembra que eu acabei de falar dele? O ângulo reto, pessoal, ele tem abertura com medida exata. Exata de quê? De 90 graus. Pessoal, o ângulo reto, ele é como formasse um L. As suas retas formam um L. As suas semirretas formam um L. Ok? Então, esse ângulo ele é representado por um quadradozinho que é igual a 90. Muitos livros didáticos botam apenas o quadradozinho. Eu coloco o quadradozinho e o 90. Mas um não substitui o outro. Se ele colocar apenas o quadradozinho, é 90. Se ele não quiser colocar o quadradozinho, você tem que entender se ele desceu em linha reta, está o 90. Eu não preciso colocar nem o 90 e nem o quadradozinho. É você, aluno, que tem que esquecer. Se ele desceu em forma de L, formou um L, esse ângulo aqui significa 90 graus. E ele é o quê? Exato. Exato, 90 graus.
Outro ângulo que nós temos é o ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso ele também tem abertura e está entre 91 até 179. Pessoal, muitos livros didáticos usam assim, ó, são todos os ângulos maior que 90 e menor que 180. Entendeu? Maior que 90 e menor que 180. Mas eu já deixo claro para o meu aluno. 91, ele é ângulo obtuso e vai até 179. Muitos alunos têm essa confusão. Por quê? Ah, começou com 9, então ele é ângulo reto. Não. O reto tem que ser exato 90. 91 até 179 é o ângulo obtuso. Beleza? Continuemos na classificação dos ângulos ainda. Pessoal, agora nós vamos estudar o ângulo raso. Ele tem abertura e mede exato 180 graus. Então aqui você tem a semirreta, essa semirreta aqui, ó, a origem dela aqui, ó, tá vendo o ponto? Tá, porque eu sei que você tá vendo, que você enxerga. Você tá vendo o ponto aqui, ó, semirreta aqui, ó, a outra aqui, ó, tá vendo aqui? Pessoal, formou aqui, ó, a abertura dela aqui, ó. Olha essa abertura aqui, ó. Isso aqui é um ângulo de meia-lua. Toda meia-lua vale 180. Toda meia-lua é suplementar. Nós vamos estudar isso mais para frente. Ok, pessoal? Uma circunferência completa vale quanto? 360. Se eu pego a metade, qual é a metade de 360? 180. Então, toda meia-lua, ela é o quê? O ângulo raso. Ela é suplementar. Ela vale 180. Por isso que eu falo para os meus alunos, ó, meia volta, tá? E ela tem abertura sim, pessoal. Lembra lá do ângulo zero? Vou mostrar de novo para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Você tá vendo aqui, ó, o ângulo nulo? Você tem a reta maior e a menor. E o que eu fiz? Eu peguei essa reta, ó, e fui girando, 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 até ficou as duas na mesma posição. Volto lá e mostro para vocês. Olha elas aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu girei, girei até ela veio para cá. Então ficou as duas na mesma posição na horizontal. Se ficou na horizontal, eu teve abertura sim. E isso formou um ângulo de 180 graus. Então o que é o ângulo raso? É o ângulo de 180 graus. Tá bom? O que é o ângulo côncavo? O ângulo côncavo ele também tem abertura e mede entre 181 até 359. Lembra bem, pessoal, são todos os ângulos maiores do que 180 e menores do que 360. No seu livro didático está escrito assim. Ângulo côncavo são todos maiores do que 180 e menores do que 360. E eu gosto de deixar o valor claro para o meu aluno. É o ângulo que começa no 181 e vai até 359. E lembra vocês, pessoal, que você vai contar pela parte de fora do meu ângulo. Tem muitos alunos que analisam aqui, ó. Não é isso aqui de dentro, é de fora, ó. Esse ângulo aqui todinho, ele vale o quê? 300. Se ele vale 300, você concorda comigo que ele está aqui dentro em algum momento? Beleza. Agora vamos estudar o ângulo completo. O ângulo completo, pessoal, mede exato o quê? 360. E 360 é uma volta, beleza? Então aqui você tem, ó, você tem a sua semirreta aqui, ó, ela começou aqui, ó, deu uma volta completa. Então isso aqui custou quanto? 360. Se custou 360, significa que ele é o ângulo completo. Tá claro, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Beleza, continuemos. Então, o ângulo, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Essas características são as características do ângulo. Lembram vocês que são vários. Vocês precisam saber de todas elas. Beleza, pessoal? Beleza. Agora nós vamos estudar algumas posições. As posições relativas de duas retas em um plano. Pessoal, posições relativas de duas retas em um plano. Mas vamos primeiro entender o que significa isso. Ó. Duas retas distintas de um mesmo plano podem ser paralelas. Primeiro, lá no 6º ano, vocês estudaram o que são retas paralelas. Se caso vocês não lembram, e quem não foi meu aluno, eu reforço. Retas paralelas são retas que não se cruzam.
não tem ponto em comum. Se não tem ponto em comum é porque não cruza, tá? Não está dentro, não está se cruzando uma com a outra. E lembra, quando ele fala no plano, pessoal, plano é um polígono fechado em forma de quadrado, em forma de retângulo, em forma de paralelogramo. Esse plano é representado pela letra grega alfa. E não esqueça que aqui você tem a reta R e aqui você tem a reta S, beleza? As duas retas estão dentro do mesmo plano e não tem ponto em comum. Por isso elas são chamadas de retas paralelas, tá? Então veja, R e S são paralelas. Representação R, 2 tracinho paralela. Por que esses 2 tracinhos? É o símbolo do paralelismo das retas, beleza? Outra reta muito importante são as perpendiculares. Também são característica de reta. Tem ponto em comum e formam um ângulo exato de 90 graus. E o ângulo de 90 graus nós já estudamos agora nos ângulos, que é chamado de quê? De reto. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não esqueçam disso. Também está dentro do plano. Você tem o plano representado pela letra alfa, você tem a reta A e você tem a reta B. Ambas estão dentro do plano. Quando eu desço perpendicular, você está vendo que ela desce em linha reta, cortando uma na outra em um único ponto. Tudo isso está formando o ângulo de 90 graus. Então, A e B são perpendiculares, ó, a reta A. Você está vendo que desce um tipo Tzinho de cabeça para baixo? Esse aqui é o símbolo de perpendicularismo, tá? É o T de cabeça para baixo. Então, A é perpendicular a B, ó. A significa reta e B também. Beleza, pessoal? Então vamos dar sequência agora, continuando nosso raciocínio. Nós vamos estudar agora as retas concorrentes. Pessoal, o que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em apenas um ponto. E não formam ângulo de 90 graus. Ó, tem ponto em comum, elas se cruzam em um ponto, mas não formam ângulo de 90 graus. Pessoal, um detalhezinho, a reta perpendicular que nós acabamos de ver aqui, ela também é concorrente, tá? Ela também é concorrente, porque ela se cruza. A diferença é que a perpendicular, ela é exato ângulo de 90 graus. Já a concorrente, ela vai formar qualquer ângulo, menos o de 90 graus. Jamais você vai ter ângulo de 90 graus nas retas concorrentes. Beleza? Ela vai ter 4 ângulos, somando todos tem que dar 360, mas nenhum vai ser de 90. Tudo bem? Então tá dentro do mesmo plano, representado pela letra alfa. Então você tem a reta Z, você tem a reta X. X e Z são retas concorrentes oblíquas. Aqui tá a diferença. Reta concorrente oblíqua não forma ângulo de 90 graus. E a perpendicular, pessoal, a perpendicular só forma ângulo de 90 graus. Beleza? Nós estamos falando da concorrente oblíqua. Ela encontra em um único ponto, mas não tem ângulo de 90 graus. Como é que eu represento isso? Olha a representação dela. Ó. X. Você está vendo que é o mesmo símbolo do perpendicular, só que ele é o quê? Inclinado. A perpendicular ela é linha reta. Verticalmente reto. E a da concorrente, ela é inclinada. É o mesmo símbolo, só que ele é mais inclinado, tá? Por quê? Porque isso aqui está dizendo que não forma ângulo de 90 graus. X é concorrente a Z. Beleza, depois de tudo isso, nós vamos estudar agora o valor do ângulo. Pessoal, como é que eu obtenho o valor do ângulo? Creio eu que isso aqui vocês já viram muito, principalmente no 6º ano. Valor de um ângulo é possível determinar o ângulo conhecendo o giro das retas. Pessoal, eu coloquei aqui uma circunferência e eu nomeei, ó, 12. Isso aqui é um relógio, tá, pessoal? Lembra no relógio? Olha aí no relógio seu, do seu pai, de sua mãe, de parede, você tem isso aqui, ó, 12, 6, 3 e 9. Então aqui eu coloquei os ponteiros, os pontinhos todinho neles, ó. Se você contar todos eles, você vai ter 12. Ok? Como é que eu represento isso aqui? Pessoal, aí eu fiz um desenho aqui do lado. Aí eu peguei aqui, desenhei o relógio aqui, ó. Certo? Aqui tem, ó, dividido em 4 pedaços, certo? Aí eu quero pegar toda essa partezinha aqui, ó. Eu quero isso em forma de fração. Bom, o todo eu dividi em quantos pedaços? 4. 1, 2, 3, 4. Então, no denominador é o todo. Sempre o denominador é a quantidade que você dividiu. E no numerador é aquela parte que você pegou. Eu peguei apenas 1, então 1/4, tá? Isso aqui, pessoal, é o mesmo que o quê? 360 dividido para 4. 360 dividido para 4 dá quanto? 9.
90, né, pessoal? Então, significa que esse pedacinho aqui, ó, vale 90. Não precisava nem de fazer. Eu sei que vocês são sábios, vocês perceberam isso. Tá claro? Então, vejam bem. Então, se eu pego do 12 até o 3, eu estou pegando um ângulo de 90 graus, que é o mesmo que 1/4. Beleza? Olha o próximo exemplo aqui, bonitões. O próximo exemplo aqui significa que eu vou dividir esse relógio, vou fazer aqui do lado, ó, vou fazer aqui do lado o relógio, um relógio lindo, maravilhoso, que eu sei que vocês sabem desenhar perfeitamente. O que eu fiz aqui? Eu dividi em 8 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concorda comigo? Dividi em 8 pedaços. Eu quero pegar 2, ó. 1, 2. Peguei 2. Peguei 2, então significa 2/8. O denominador é o total que eu dividi. E o numerador é o total que eu peguei. É como se fosse uma pizza. Peguei uma pizza, dividi ela em 8 pedaços e comi 2. Certo? O total foi 8, mas eu comi 2. Isso é a fração. Como é que eu transformo isso para grau? Para grau. Eu vou pegar ela completa, uma pizza completa não é 360 graus? É. Por que é 360 graus? Porque uma pizza é circunferência. Uma pizza é um círculo, é redondo. Toda figura redonda, quando você faz um giro completo, ela vale 360 graus. Se você multiplicar aqui, bonitão, e depois dividir pelo 8, eu te garanto que você vai encontrar exatamente esse valor. Multiplica aí, ó, 360 vezes 2. Aí você multiplica, ó, 360 vezes 2 vai dar 720, dividido para 8, que vai dar o quê? 90 graus. Então, lembra bem, eu te dei em forma de fração e pedi em graus. Essa é a transformação. Pega a sua fração, o numerador você multiplica por 360. Vou lá na álgebra agora, bonitões, lá na álgebra. Quando você tem duas frações, ó, uma tá aqui, a outra tá aqui. O que é a fração? Quando você tem numerador e denominador. Eu tenho duas frações, entre elas uma multiplicação, você multiplica em cima e multiplica embaixo. Multiplicar em cima é você multiplicar o numerador e multiplicar o denominador. 360 vezes 2, 780. 780 dividido para 8, 90. Eu tenho certeza que nas séries iniciais você aprendeu isso, ok? Então, significa que isso aqui é o mesmo que 1/8 de voltas. Ok, pessoal? Tá claro para todo mundo? Professor, você falou 2/8. Por que aqui deu 1/8? Ok, vou explicar para vocês. Com certeza vocês já estudaram frações. Com certeza vocês sabem reduzir uma fração. Vocês olham o numerador e vejam o denominador. Vocês estão vendo que os dois são pares? Se são pares, eu posso dividir tudo por 2. Eu divido o numerador por 2, vai dar 1. Divido o denominador por 2, vai dar 4. Porque, ó, 2 dividido para 2, 1. 8 dividido para 2, 4. Agora, se você pegar isso aqui, ó, 1/4 vezes 360, olha aqui, tá vendo aqui? Pega lá, 1/4 vezes 360. 360 dividido para 4, 90. Perceberam aí que eu quis mostrar para vocês? Então, você pode reduzir essas suas frações. Só que para isso aqui, ó, você precisa ter estudado divisibilidade. E a divisibilidade, eu creio eu que vocês comecem estudando agora. 7º, 8º, 9º, e aí vai aprofundando mais. Vamos mais um exemplo aqui, bonitões? Então aqui, pessoal, eu tenho outra pizza aqui. Vou falar da pizza, né? Porque vocês vão gravar melhor. Comida todo mundo grava, é uma beleza, né? Comida é uma beleza. Então aqui você tem, ó. Dividir essa pizza em 8 pedaços, ó. Pode contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividir em 8 pedaços. Só que agora eu resolvi comer 3. Sou guloso, né, pessoal? Ó. 1, 2, 3. Então eu comi 3. Eu quero que essa fração aqui, transformar ela em grau agora. Como é que eu faço isso? Então, ó, eu comi esse pedaço da pizza daqui até aqui, ó. Veja bem, comi esse pedaço todinho. Aí, pessoal, o que você vai fazer agora? Uma pizza completa é um círculo. Um círculo não vale 360? Vale, professor. Você já disse isso. Então, você pega 360 vezes 3. O resultado disso, você divide por 8. Eu tenho certeza que você vai encontrar 135 graus. Tá claro, pessoal? Então, vejam, eu coloquei em forma de fração e eu quero que vocês transformem em graus. Em graus. Quando eu quero que vocês transformem em graus, isso aqui não pode ter denominador. O denominador dele é um número, o grau é um número inteiro. Beleza? Pode ser um número decimal, que importe, mas que vai ser um número inteiro. Beleza, pessoal? Então não esqueça disso. O nome dessa matéria é o valor do ângulo.
É possível determinar o ângulo conhecendo o giro de setas. Por que eu falei setas? Porque ó, quando o ponteiro do relógio, vocês olham aí, você tem o ponteiro maior e o ponteiro menor, né? Aí ele vai girando. Quanto mais você girar essa seta aqui, ó, você consegue formar as frações e consegue determinar o grau. Beleza, pessoal? Pessoal, eu preciso que vocês continuem estudando, fazendo as atividades, vendo as videoaulas. Por quê? Porque é assim que vocês vão memorizar, é assim que vocês vão aprender. Beleza? Pessoal, um abraço a todos, até a próxima.